uma carga? Tá. Então tá bom. Pronto. Acho que já foi, já tá gravando. Vamos lá. Então, ó, aula passada, a gente começou a falar sobre a parte de desenvolvimento motor, né, normal. A gente precisa entender o desenvolvimento motor normal para que a gente, quando fizer a avaliação dos bebês, a gente consiga ter ideia se existe alguma coisa alterada, tem alguma coisa que não está adequada para esse bebê, está acontecendo alguma coisa diferenciada daquilo que é esperado para essa idade e tudo mais. Então, a gente precisa entender um pouquinho da questão do desenvolvimento, como é que esse desenvolvimento acontece, tá? A gente sabe que o desenvolvimento motor não está ligado apenas à parte motriz de uma criança, tá? A motricidade, ela vai interferir tanto na parte intelectual dessa criança, quanto na parte social e cultural, tá? É extremamente importante um desenvolvimento motor normal para que eles consigam desenvolver todos os outros aspectos da vida, tá? Então, a gente já tinha visto, ó, como é que ele acontece. De duas formas, direção crânio-caudal, né? Então, começa controlando a musculatura da cabeça e do pescoço e vai distanciando isso até chegar nos pés, tá? E proximal para distal. Então, primeiro raiz de ombros, tórax, para depois chegar nas extremidades, mãos e pés, tá? Cada criança vai ter um comportamento diferente, tá? Vai ter uma característica de desenvolvimento motor diferenciado. A gente tem, é claro, o que é esperado aproximadamente para cada mês que aquela criança tem e tal. Mas alguns fatores vão influenciar, que é o que nós conversamos na aula passada. A forma que eu estimulo essa criança, o quanto ela é estimulada. Isso é importante. Isso vai dar uma diferença muito grande, tá? Nesse desenvolvimento da criança, ok? Então, os primeiros movimentos do bebê, eles são bastante grosseiros, tá? São bastante... A maior parte, inicialmente, são movimentos reflexos, que vão depois se tornar habilidades, né? Mais finas, coordenadas, melhor estruturadas do ponto de vista motor, tá? Então, essa é uma questão importante. Então, vamos lá ver. Primeiro mês de vida. Então, primeiro mês de vida, essa criança, se ela for deitada de barriguinha para cima, ó, ela precisa, lembra que nós comentamos a aula passada? Tônus flexor. Essa criança fica com os membros em flexão. Geralmente a cabeça consegue virar para os lados, tá? Mas o corpo só se movimenta em bloco, ok? E a gente falou sobre a visão, que tem um alcance de até 20 centímetros no máximo. Lembra por que nós comentamos isso? Porque não adianta, por exemplo, numa UTI neonatal eu quero fazer um estímulo visual. Se eu for fazer isso, essa criança tem 1 mês de idade, ou ela é prematura, vamos pegar um outro exemplo, ela é prematura. Se eu distanciar muito o objeto, ela não vai ter campo visual de alcance. Por quê? Porque ela nem chegou ainda no tempo que ela deveria estar. Lembra da idade corrigida? Então, eu tenho que verificar isso. Qual a idade corrigida dessa criança para eu saber como eu estimulo, tá? Se a gente coloca, né, esse bebezinho de barriga para baixo, na posição pronada, ela vai continuar com uma postura fletida, mas ela consegue estender, geralmente ela estende de maneira assimétrica um dos membros inferiores, tá? E ela vira a cabeça, é claro, isso é um reflexo de proteção para fazer a liberação de via aérea, porque senão não respira, né? Se ficar com o narizinho encaixado no travesseiro e não consegue respirar. Quando a gente puxa esse bebê, ó, pra gente recordar que isso aqui a gente viu,
ele tem a tendência o quê? A cabeça não consegue ainda acompanhar o movimento. Então, ela tomba de volta para trás, tá? Quando a gente vai puxando essa criança à frente, a cabeça volta para trás, tá? E se ele fica sentado, a tendência é a cabeça pender para um dos lados, porque ele ainda não tem controle cervical, tá? Então, até aqui, a gente já tinha conversado na outra aula. A partir do segundo mês, então, o que começa a acontecer? A gente não viu que a questão vai mudando de crânio, caudal e de proximal para distal? Então, ó, embora ele ainda tenha um predomínio flexor, ele já começa a apresentar algumas extensões, ó. Extensãozinha de cervical melhora, tá? Já começa a esboçar as extensões de quadril, embora ele ainda fique a maior parte do tempo fletido, tá? Com 2 meses, a gente já espera que, quando a criança seja colocada de barriguinha para cima, ela já tem uma posição mais simétrica, tá? As mãos já estão começando a ficar um pouquinho mais abertas. Por quê? A partir do segundo mês, o tônus flexor, ele vai diminuindo, tá? A tendência é essa. A tendência é que eu diminua esse tônus de flexão para que ele consiga começar a fazer principalmente as pegadas com as mãozinhas, tá? Então, ele vai reduzindo para começar a liberar e fazer uma harmonia entre musculatura flexora e extensora, tá? Então, ó, em prono, ele já ganhou extensão, ó. Ele já consegue levantar melhor a cabeça, tá? Não muito ainda, tá? E já consegue elevar um pouquinho, ó, o tórax. Se vocês virem nessa figura anterior aqui, ó, ele não eleva o tórax, ele não eleva aqui a região torácica e nem a cabeça, tá? Ele vira a cabeça. Ele levanta a cabeça uns 10, 15 graus para girar e liberar a via aérea. Com 1 mês, é isso que eu espero de um bebê. Eu não vou achar que ele vai fazer isso aqui. Quando eu faço isso, ele já está com 2 meses, ele já consegue manter um pouquinho a elevação e já consegue, ó, elevar um pouquinho o peito da cama, né? Já começa a conseguir fazer isso. Se a gente puxar ele para levantar, a cabeça vai oscilar, mas menos do que aqui, ó. Então, essa oscilação aqui já diminui. Por quê? Porque ele já está melhorando o controle cervical. Ó, ele está começando a ganhar controle de pescoço, tá? Então, existe ainda uma oscilação da cabeça, mas é uma oscilação menor, tá? Já não é tão importante, ok? Quando a gente estimula a criança com 2 meses de idade a pegar algum objeto, ó, como aqui na figura, eu dou um chocalho, um brinquedo, qualquer coisa assim, ele vai tentar alcançar o objeto, mas ele ainda mantém as mãozinhas fechadas, tá? Quando a gente encosta o objeto na mãozinha dele, aí ele fecha, que ele ainda tem o reflexo de preensão palmar. Então, ele geralmente tem uma dificuldade em soltar o brinquedo, tá? Ainda é uma fase em que ele segura, mas ele não solta. Por quê? Porque esse segurar não é um ato completamente voluntário. Ele ainda tem o reflexo de preensão palmar, então ele ainda se segura, tá? Geralmente, ele já melhora em relação aos estímulos, reage mais aos estímulos, franze a testa, chora, dependendo do estímulo que você der a ele, tá? E ele pode apresentar o que nós chamamos de reflexo de Moro. Vocês conhecem o reflexo de Moro? Eu não conheço não, Pro. Quando o bebezinho... Vocês já viram um bebê se assustar? Faz um barulho, o bebê assusta?
Costume para trás, né? Exatamente. Sim, Pro. O bebê, ele tem uma tendência a fazer isso aqui, ó. Pensa num bebê ainda pequeno, de 1, 2 meses de idade, ó. Ele tá aqui em postura flexora. Quando ele se assusta, a tendência é ele fazer isso aqui. Tá? Se ele está deitado, ele vai abrir os bracinhos. Se ele estiver no colo da gente, dependendo da posição em que eu tô segurando, ele tende a ir com a coluna e os braços abertos para trás, tá? Isso é o reflexo de Moro. É o reflexo de susto que a gente fala, né? O bebê faz essa... E isso permanece por um tempo, tá? Então, de repente, depende do ruído que a gente causa, depende do que acontece, ele pode ter esse reflexo, se assustar, e aí ele faz esse movimento indo para trás, tá? Se ele tiver com as costas apoiadas, vocês vão ver só a abertura dos braços, ok? Então, é isso que acontece no reflexo de Moro. E ele ainda tem a presença de um reflexo chamado reflexo tônico cervical assimétrico, tá? É isso que significa esse RTCA aqui. Reflexo tônico cervical assimétrico. Quando eu giro a cabecinha dele para um dos lados, ele tem a tendência de fazer a posição de esgrimista. Ou seja, ele vai estender o braço do lado que a cabeça está voltada, ó. Então, a cabeça girou para a esquerda, ele estende o braço esquerdo, tá? Então, ele faz a extensão do lado para que eu virei a cabeça, ó. Tá vendo aqui? Ele vai estender a perna e o braço do lado que a cabeça estendeu. E o outro lado permanece em tônus flexor normalmente, tá? Este é um reflexo normal, tá dentro do esperado para o segundo meio de vida, tá? Então, não tem nada de anormal. A gente vai perceber o quê? Esse reflexo não pode persistir depois. Então, você fala assim, Ana, eu fui avaliar uma criança com 7 meses de idade, e quando eu girei a cabeça dela, ela fez posição de esgrimista, alguma coisa tá errada, tá? Esse reflexo não é mais para existir nesse tempo, ok? Terceiro mês. A cabeça ainda permanece para um dos lados quando ele tá de barriga para cima. Qual é a tendência, gente? Vocês, se vocês deitam de barriga para cima, vocês conseguem deixar a cabeça simétrica, certo? Na posição neutra. Mas qual a tendência que a gente tem? O que a gente costuma fazer? Embora eu consiga manter a minha cabeça na linha média. Virar para o lado? Virar para o lado, tá? Todos nós, desde muito pequenos, a gente vai ter um lado de preferência. O lado que eu prefiro dormir, o lado que eu tenho uma tendência maior a deixar o meu peso colocado em cima, né? Quando vocês param, que vocês estão na postura em pé, a gente tem uma tendência a não distribuir o peso igualmente para as duas pernas, não é verdade? A gente tende a colocar mais peso de um lado do que do outro. Geralmente é o nosso lado dominante, tá? E a criança não é diferente, tá? Embora depois ele vá conseguir manter a cabecinha na linha média, a tendência é ele querer manter a cabeça para um dos lados, tá? As mãozinhas, neste momento, aos 3 meses, ele já consegue levar as mãos até a boca. Então, ele já consegue trazer, ó, a mão para a linha média que a gente chama, tá? Ele já consegue aproximar bastante as mãozinhas da boca. Que diacho é isso? Não era para abrir o link. Então, ele vai continuar conseguindo fazer isso, né? Ele leva as mãozinhas para a boca, mas ele ainda tem o reflexo de preensão. Então, ele ainda sustenta bastante o objeto com as mãozinhas por mais tempo fechadas, tá?
Ele consegue ficar um pouquinho melhor se a gente coloca esse bebê, se a gente pega esse bebê pelas axilas e coloca ele em pezinho, ele até fica um pouquinho na postura em pé, porque ele já começa a conseguir uma extensão de membros inferiores, tá? Que é a redução de tônus flexor que está acontecendo, tá? Esse tônus vai reduzindo, então a tendência é que ele consiga fazer coisas que ele não fazia antes, porque a perninha ficava em flexão, tá? E neste momento, quando eu tenho a redução do tônus, ele consegue estender as pernas, então ele consegue já fazer isso com mais facilidade, tá? Em posição pronada, então de barriguinha para baixo ou decúbito ventral, ele já ergue a cabeça muito bem, ó. E ele já consegue fazer os primeiros apoios no antebraço. Claro que ele tem uma tendência ainda a ficar oscilante, né? Ele não faz isso com grande firmeza. Ele tende a oscilar e cair para um dos lados ou para frente. Mas ele já começa a conseguir sustentar um pouquinho o seu peso no antebraço, tá? Por quê? Porque eu já tô começando a conseguir, ó, extensão das raízes mais proximais, ombro e quadril. Olha o joelho ainda como tem uma tendência de ficar. Lembra que a gente falou? O desenvolvimento e a redução de tônus, elas vão acontecer crânio, caudal, de proximal para distal. Então, ó, começa a liberar o tônus flexor aqui, nas articulações mais proximais, e depois é que vai liberando gradativamente para as mais distais, tá? Então, é importante aqui, ó. Quando a gente puxa esse bebê para sentar, e sempre façam esse teste, gente, tá? Por quê? Porque esse é o tipo de teste em que vocês conseguem visualizar, quando vocês vão fazer a avaliação de um bebê, se ele tem controle de cervical. Tá? O bebê só consegue trazer a cabeça mais alinhada quando ele tem um melhor controle de cervical. Tá? Se ele não tem ainda esse bom controle, ele não vai conseguir manter essa cabeça alinhada com o corpo. Ó. A tendência é fazer aquilo que a gente viu lá no primeiro mês, deixar a cabeça cair para trás. Tá? Se eu pego um bebê, por exemplo, eu vou avaliar um bebê que já tá com 5, 6 meses, a hora que eu puxo ele para sentar, ele já tem que estar com esse controle cervical muito bom. Ele já tem que acompanhar o movimento com o corpo. Ana, eu fiz esse teste, ele não acompanhou. Alguma coisa está errada. Essa criança já deveria ter controle cervical e não tem. Tá? Porque, ó, a partir de 3 meses, ele já melhorou bem o controle de cervical dele, tá? Assim como melhorou também, ó, a coordenação dos olhos. Vocês já viram, e às vezes até as vós brincavam com a gente, assim, ó, que dependendo de como você mostra o objeto para o bebê, principalmente quando ele é menor, se você traz um objeto muito próximo dele, ele consegue visualizar, mas ele não foca, porque ele ainda não tem um bom controle de ocular, né? Então a tendência é ele ficar batendo os olhinhos para um lado e para o outro, que a gente chama de nistagmo. Em algumas situações acontece, tá? E eles ficam muitas vezes, quando você põe alguma coisa mais pertinho, o que eles fazem? Ficam vesguinhos. Já viram, bebê? Por quê? Porque às vezes ele quer acompanhar o objeto, porém, a coordenação dos olhos e do movimento cervical ainda não estão adequadas. Então, às vezes ele consegue girar a cabeça, mas o olho não vai. Ainda não acompanhou. Então, dá aquela entortadinha e é muito comum. Bebês pequenos ficam vesguinhos facilmente com estímulos, porque eles ainda não têm um bom controle óculo-motor, tá? Conforme eles vão crescendo, né, que eles vão melhorando esse desenvolvimento, essa coordenação vai aumentando e aí isso melhora. Eles param de ficar tão vesguinhos com tanta facilidade, tá bom? Tudo bem? Alguém tinha uma dúvida? Alguém ia falar alguma coisa e acho que eu cortei.
Pode falar, gente, pode perguntar, não tem problema não. Não? Então tá bom. Então, ó, vamos lá. Partindo então para o 4º mês, tá? Aos 4 meses de idade, o que a gente espera desse bebê? Que ele seja capaz de virar de maneira independente a cabeça, além de mantê-la na linha média. Ou seja, ele já tem um controle, tá? Então, ele já consegue, ó, tá vendo aqui? Ele tá deitadinho e ele está focando a atenção no móvel. Ó. A cabeça está em posição neutra, não está virada nem para um lado nem para o outro. Tá? Neste momento, se a gente coloca este bebê em pé, segurando aqui ó, pela base da axila, ele já consegue fazer a extensão das pernas. Tá? Ele já estende, ele já fica em pezinho, porque ele já melhorou a questão da extensão. Olha aqui como tá o tônus. Ó, o bracinho já está estendido. A perna, ele ainda faz um pouco de chutes alternados, mas ele já consegue fazer a extensão, tá? Ele consegue perceber já os objetos, mesmo que estejam um pouquinho mais distante dele. Ele consegue ir com a mãozinha para buscar, tá? É um momento em que a gente usa bastante para fazer esses estímulos, tá? Para fazer com que ele busque o objeto, que ele vá pegar. Geralmente a gente utiliza brinquedos com cores bastante vivas, bastante fortes, tá? Para estimular, por quê? A visão já melhorou muito, mas ainda funciona melhor com grandes contrastes de cores, tá? Por isso que os bebês se interessam mais por cores mais fortes, porque o contraste da cor, ele chama a atenção, tá? E aí o bebê consegue acompanhar isso de maneira mais importante, tá? Então, sempre que vocês forem comprar um móvel, se vocês quiserem dar um presente para um bebê, comprar móvel assim, ó, bastante colorido, tá? Esses móveis da Paz, não adianta nada, né? Quando o Enzo nasceu, eu comprei um móvel, né? Aquelas coisas de mãe de primeira viagem. Mãe de primeira viagem só faz bobagem, tá? Então, quando vocês forem ter seus filhos, vocês conversem com outras mães de que já têm outros filhos, porque elas já foram de primeira viagem também. E elas já fizeram besteira. Então, elas vão aconselhar vocês. Façam as de vocês também, né? Mãe de primeira viagem tem que fazer bobagem, isso é normal, tá? Não fiquem preocupados com isso, não. A gente precisa fazer para aprender. Mas a gente faz umas bobagens, mesmo a gente sabendo, né? Porque eu sabia de tudo isso. Eu já tinha trabalhado em um TNEL, eu sabia de toda essa situação, né? E que eu fiz? A encantada. Eu acho que o móvel era para mim, né? Na verdade, acho que quem queria brincar de móvel era eu. E aí, o que eu fiz? Comprei um móvel. Gente, deixa eu desligar o WhatsApp Web, que ele vai ficar gritando na cabeça de vocês. Eu coloquei para mandar o link. Aí, toda vez que chega uma mensagem, ele berra no computador. Pronto. Aí eu fui lá e comprei um móvel da Fisher Price, que fazia estrelinha no teto, que cantava, tocava musiquinha clássica. Só que, mas como que você pode, né, fazer uma coisa dessa? Tinha uma cor, pensa numa cor morta. Tom pastel, sabe essa coisa que fala assim, cor de nada. Minha avó diria cor de burro quando foge, tem cor de nada. Um azul claro, ralo, que nem parecia azul. Um bege, um amarelinho, assim, bem... Eram umas abelhinhas. Umas abelhas bem desnutrida, bem esmilinguida. Que nem era aquele amarelo forte do corpinho da abelha. Ah, mas ele tocava uma música linda, ele girava estrelinha no teto. Comprei. Paguei uma fortuna na época. Pra quê, né? O Enzo nunca gostou daquele móvel. Ligava, ele nem olhava pra cara do móvel.
aquela música era enjoada, né? Porque ele também não gostava dela. Aí ganhou de uma amiga minha, que já tinha o filho dela, me deu um móvel desse de corda com uns cachorrinhos. Uns cachorros. Mas assim, um era vermelho, outro era verde-limão, outro era tudo bem colorido, laranja. Tinha umas cores fortíssimas. Tinha que dar corda para tocar musiquinha. Ele amava aquele móvel. Ela ria tanto da minha cara. Ela é muito minha amiga, falava assim: ai, você se ferrou, comprei um móvel de 10 reais e seu filho ama o que eu dei e detesta o que você comprou. Eu falava assim: ah, sua peste. E é verdade, né? Por quê? A tendência é que eles tenham essa questão da atenção, principalmente com cores fortes, tá? Então, se forem cores muito suaves, eles não vão prestar atenção. Então, se vocês forem comprar móveis para dar de presente, vocês compram bem berrante, tá? Quanto mais cor, melhor. Não vai comprar, ah, mas o bebê tem que ficar calmo. Ele não vai olhar, então ele não vai se acalmar, porque ele não liga para aquilo, né? Ele se acalma quando ele vê uma coisa que ele gosta, tá? Tanto que os brinquedos, geralmente, que eles mais gostam, os desenhos que eles mais gostam, são os desenhos mais coloridos, né? Então, é o que eu falo. Eu atendo uma garotinha, tem 7 meses. Eu falava assim, meu Deus do céu, essa garota chorava toda vez que ela ia fazer fisioterapia, ela chorava. Chorava, 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 chorava. Eu falei assim, minha Nossa Senhora, o que que eu vou fazer, pelo menos para acalmar, né? Porque uma hora você fica até com dó, fala, coitado, tá faltando até fôlego de tanto que chora. Galinha pintadinha. Galinha pintadinha e a Dona Aranha subiu na parede da galinha pintadinha. Por quê? Porque a aranha tem um roxo que é uma coisa absurda de roxo, né? A galinha pintadinha tem um monte de colorido. Todos os personagens são coloridos. Dificilmente uma criança não gosta desses desenhos. Galinha pintadinha, patati patatá, que são desenhos que têm muita cor. Tá? E música. Claro que a audição acaba sendo estimulada com isso, né? E chama a atenção da criança, tá? Então, se forem comprar, vocês já comprem desse jeito. Já comprem para lascar pau, tudo bem colorido. Que assim fica fácil, tá? E neste momento, ó, ele já começa a conseguir tocar uma mãozinha na outra, tá? A gente fala bater palmas, é claro que não é bater palma com ritmo, nem nada disso. É encostar uma mão na outra. Ele já consegue fazer este movimento, tá? De levar uma mão à outra, tá? Aqui, em 4 meses, ele já consegue estender esse pescocinho praticamente a 90 graus, apoia o antebraço e aqui ele já não oscila tanto como ele oscilava no 3º mês. Ele já fica mais estável, ele já vai começar a adquirir os movimentos para rastejar, para se arrastar. Então, aqui, ó, se você colocar o objeto, o brinquedinho que ele gosta, mais longe, ele vai tentar alcançar esse brinquedo. Ele já começa a tentar se rastejar para chegar no objeto que ele quer, tá? Isso é bastante interessante. E isso melhora se eu estimular, tá? Acaba sendo mais rápido a aquisição dessa habilidade quando eu estimulo, tá? Então, estimular é a chave de toda essa questão. A gente precisa estimular os bebês para que eles se desenvolvam. Mas lembrem de uma coisa, gente: estimular, não hiperestimular, tá? Excesso de estímulo faz mal também, né? Estressa a criança também. É o que a gente conversou a respeito, né, de UTI neonatal. Na UTI neonatal, sim, eu vou fazer estímulo neuropsicomotor para esses bebês? Vou, mas eu não posso estressar esses bebês. Eu não posso levar esse bebê a uma fadiga, né, dentro da UTI neonatal, principalmente porque eu vou tirar a estabilidade desse bebê. Estabilidade cardíaca, pulmonar, né? Então, assim, não posso fazer isso. Eu não posso estressar o bebê. Isso vale para quando o bebê também não é prematuro. Porque aí também a gente entra naquela questão de que, assim, ó, quem tem filhos sabe disso, né? Vamos fazer uma parte aqui.
Quem tem filho sabe disso, né? A gente tem lá uma questão importante, por exemplo, que é o momento em que a criança vai para a escola. Eu não sei vocês, mas eu teve um período que tanto com o mais velho quanto com a mais nova, eu falava assim, meu Deus do céu, todas essas crianças são gênios, só os meus que são assim, meia boca, normalzinho? Não é possível. Porque aí, geralmente, quando eles vão para a escola, hoje em dia, com essa facilidade de comunicação do WhatsApp, a gente monta grupo das mães para a gente conversar, trocar ideias e tal sobre as crianças. Aí tem hora que eu acho que eu sou uma mãe de outro planeta, né? Falo assim, Deus do céu, você não é normal. Por quê? Ai, meu filho com 3 anos já escreve o nome dele, já escreve em hebraico, já fala línguas. E o meu não faz nada disso. Ele brinca, monta Lego. E aí eu falo, né? Aí eu acabo pensando assim, eu não sei se essas crianças fazem tudo isso ou se é uma fogueira das vaidades das próprias mães, né? Cá, você que trabalha com criança deve entender o que eu tô falando, né? Que uma mãe quer sempre que o seu filho seja o mais encantador de todas as crianças do universo, não é? Muito, nossa, muito, muito, muito. Gente, é sério, você teve uma época que eu comecei a falar assim, meu Deus. Aí um dia eu falei pro meu marido, gente, os nossos não fazem nada disso, Fernando. O que acontece? Falei, porque o meu não escreveu antes da hora, não aprendeu a ler antes da hora. Não fazia nada de que você falasse assim, nossa, isso é admirável, né? Aí eu falo assim, gente, essas mães têm as crianças que tocam piano, escala montanha, os nossos fazem nada disso. Então, assim, cuidado com essa questão de hiperestimular. Porque aí a gente começou a perceber o quê? Nesse grupo de mães, eu comecei a ver isso. As mães, a professora falava assim, estimula em casa, ele pegar o livrinho. Sim, pegar o livrinho, mas eu não vou fazer ele ler com 2 anos de idade. Ele vai pegar o livro, vai ver o desenho, vai olhar os bichinhos. Não, elas ficavam ali atormentando a vida e a cabeça das crianças para as crianças só saberem, sabe ler. Sabe ler ou ele decorou a frase que você falou tanto na cabeça dele? O pior é que ao invés de avançar a criança, faz regredir a criança assim, desse jeito. O psicológico dela não é nem preparado para tudo isso. Porque eles acabam ficando assustados, eu imagino, né? Porque eu falo assim, gente, uma vez eu fui no supermercado com a Ana Júlia. A Ana Júlia sempre foi espertinha, mas como qualquer criança, porque a criança é esperta. A criança é esperta, gente. Aí a gente estava na fila do caixa e ela olhou, tinha uma. Era uma propaganda, não era garrafa de Coca-Cola, mas era propaganda da Coca-Cola. E ela olhou, apontou e falou assim: olha a Coca-Cola. E eu não sei por que cargas d'água, um senhorzinho que estava na fila achou que ela tinha lido. Nossa, mas ela é tão pequenininha, ela sabe ler. Eu falei, não, moça, ela não sabe ler. Ela sabe reconhecer imagem. A propaganda é a alma do negócio, né? O negócio fazia propaganda a vida inteira. Ela sabia a marca registrada. Ela não sabe, ela não conhece as letras. Ela sabia que era Coca-Cola, como qualquer outra criança saberia também, porque reconheceu a imagem. E isso é normal, eles aprendem por associação. Ok, né? Mas aí eu tenho certeza que provavelmente muitas mães vão falar, ela sabe. Ela sabe, já leu até o Cortiço, com 3 anos de idade, né? Leu, já sabe, ela já leu até Machado de Assis. Eu me assusto. Não é para hiperestimular esse ponto, tá, gente? Com 3 anos vai ler ainda a galinha pintadinha, de ver o bichinho da galinha pintadinha. Não é para querer fazer ler Machado de Assis, tá? Pelo amor de Deus. Então, tomem cuidado também para não hiperestimular as crianças, tá? Quando a gente coloca na posição sentada, ela já tem uma tendência ao quê? Ó? Ela leva o tronco para frente, mas ela ainda não sabe controlar esse tronco, tá? Então, se ela for cair, ela ainda não faz a reação de apoio, ela não põe as mãos na frente para se apoiar, tá? Então, a gente tem que ter cuidado, claro, porque dependendo de como você deixar, vai cair e bater o narizinho no colchão, né? Ou na almofada, seja lá o que for que você está colocando para apoiar, tá?
Aos 5 meses, em decúbito ventral, eu já tenho um bom domínio da cabeça, controle cervical, tá? E uma das coisas que chama atenção nos 5 meses é o quê? Ele começa a conseguir, ó, a liberar um dos braços. Ele começa a conseguir se apoiar em um só, tá? Diferente aqui, ó, do 4º mês. Ele tá apoiado nos dois, ó. Ele até leva um braço à frente, mas ele mantém o apoio em cima do antebraço, tá? Aqui, ele já consegue liberar uma das mãos para alcançar objetos, para começar a ter mais liberdade. A partir daqui, ele vai começar a conseguir ficar depois em posição de gata. Vai ficar de 4 apoios de gatinho para conseguir engatinhar, tá? Então, este é um momento de grande conquista, porque ele já consegue se apoiar e alcançar o objeto que ele quer com o outro braço. Tá? Ele já consegue fazer esse controle, essa coordenação, e aí isso vai melhorando cada vez mais o controle de tronco e de cervical, tá? Ele já consegue pegar os objetos com as duas mãos e já não é mais com aquela apreensão tão forte, ele já consegue pegar e soltar, tá? E é um momento bonitinho, que eu falo que é o momento de cuti-cuti, que eles levam o pezinho na boca. Eles adoram brincar com os pés, tá? É um período que eles gostam bastante de fazer isso aqui. Leva o pezinho para a boca, come o pé, né? E a gente tem que deixar aproveitar, viu? Porque depois a gente vai ficando grandinho. Ixi, não consegue trazer o pé nem perto se quiser lixar a unha, né? Que dirá levar na boca, que não alcança nunca mais. Perdeu toda a flexibilidade que tinha. Então, se quer aproveitar um momento flexível, é esse, tá? Que consegue levar o pezinho na boca, deixa brincar. Tá? 6 meses. Já faz rolamento, tá? Isso aos 5 meses também ele faz, mas aqui ele faz com um controle melhor, tá? De um lado para o outro. Já consegue fazer elevação, ó, não só no antebraço, ele já consegue se apoiar nas mãos. Então, ele já levanta a parte de escápula, fazendo o quê? Apoiando as mãos com extensão do cotovelo, tá? E ele já consegue se arrastar já muito próximo do engatinhar mesmo, tá? Já consegue fazer movimento de dissociação, já consegue fazer as rotações para girar o corpo e fazer esse deslocamento de maneira mais fácil, tá? Mais tranquila. Quando ele fica em pé, a postura dele já é bem simétrica, mas ele não fica em pé sozinho ainda, tá? Aos 6 meses, ele só vai conseguir manter a postura em pé se a gente estiver segurando. Tá? Ainda não é o momento dele ter controle de se manter na posição ortostática sem apoio, tá? Ou sozinho. Ele já fica, porém, ele precisa ser apoiado pela gente. A gente segura, a gente sustenta, tá? Ele já consegue sentar, tá? Ele já consegue fazer, ó, aquela reação de apoio ou de proteção. Então, se ele percebe que o corpo vai indo para frente, ele consegue apoiar o braço e voltar o tronco para o lugar. Ele já se reposiciona. Ele já consegue direcionar o corpo novamente para a linha média, tá? Ele já consegue fazer isso de maneira mais adequada, ok? Então, é extremamente importante entender isso. Por quê? Eu fui lá e chegou para mim no ambulatório de fisioterapia para eu fazer a avaliação uma criança, tá? Com 1 ano e 2 meses. Suponha que essa criança tem 1 ano e 2 meses. Você percebe que essa criança não fica ainda sentada, ela não tem controle de tronco. Se você apoiá-la, se você segurar, ela controla a cabeça, mas se você soltar, ela tomba o corpo para um dos lados. Aos 6 meses, ele já precisa controlar esse tronco, gente.
chegou a 8, 9 meses, 1 ano de idade, ele não controla, algo está errado, tá? O que a gente precisa entender? O que vocês fazem é um diagnóstico cinético funcional. É esse o nosso papel como fisioterapeuta, tá? Fazer um diagnóstico cinético funcional. Por que que ele não controla esse tronco ainda? Tem vários motivos que podem levar a esse não controle de tronco. E isso não somos nós quem vamos determinar. O que a gente consegue determinar é o quê? Neste momento, ele deveria já estar sentando com ótimo controle. Com 1 ano e 2 meses, ele já tem que ficar na postura ortostática sozinho. Mesmo que ele ainda não ande, porque algumas crianças demoram um pouquinho mais. Tá? Vão andar com 1 ano e 2, 1 ano e 3. Mas ele tem que se manter em pé. Já é para ele ter ganhado esse controle. Se ele não tem nem o controle sentado, eu já detectei que existe um problema. Existe um atraso do desenvolvimento motor. Tá? Ah, mas o porquê que ele tá com esse atraso? O que que aconteceu? Isso é um outro capítulo de investigação. Tá? Tem N motivos. Ele pode ter sofrido uma hipóxia durante o parto, e isso afetou o desenvolvimento dele, tá? Várias coisas podem estar acontecendo, tá? Quem vai determinar a causa do atraso, isso é um diagnóstico médico. O que ocasionou? Fazer o diagnóstico do atraso em si, vocês fazem com tranquilidade, tá? Porque eu sei o que eu espero em cada mês. Se aquilo não acontece, então eu já sei que está atrasado, que não está dentro da normalidade, tá? 7º mês, tá? Já fica sentado bem estável, bastante equilibrado, tá? Quando a gente levanta, ele faz aquele joguinho de ficar brincando, de subir e descer, dobra e estica os joelhos. Ele fica oscilando, mas isso ele faz porque ele quer fazer. Ele quer oscilar. Ele tenta se equilibrar, mas ele também gosta de brincar com essa postura, né? De ficar subindo e descendo nas próprias pernas, tá? E ele começa a ter uma interação melhor com o meio ambiente, tá? Várias vezes eles vão buscar objetos, eles vão pegar coisas, eles já começam a ter uma independência maior para ir buscar o brinquedo, tá? Por isso que é importante. Neste momento, sim, não é para dar um outro brinquedo na mão dele, claro, vai brincar com a criança, vai, mas também coloque brinquedos um pouquinho distantes para que ele leve a mão para ir buscar, para que ele faça o movimento de alcançar o brinquedo, tá? Isso é uma estimulação importante, é uma estimulação que é necessária, tá? E que vai conseguir melhorar ainda mais a destreza de movimento, a harmonia de movimento. O que que vocês vão perceber? Inicialmente, os movimentos irão acontecer de maneira mais grosseira, menos harmônica. Esse movimento vai se tornando harmonioso conforme esse desenvolvimento motor vai acontecendo, tá? Conforme isso vai acontecendo, eles vão conseguindo ter uma harmonia de movimento melhor, tá? Porque tem mais controle. Ele já consegue ficar, ó, praticamente na posição de gato, ele fica aqui, tá? Não necessariamente ele vai fazer aquele engatinhar de ir e voltar a perna, né? De fazer aquele engatinhar oscilante. Porém, ele consegue ficar já de gatinho e geralmente ele se arrasta, tá? Se puxa através dos membros superiores. E muitas vezes ele só faz um movimento para frente e para trás, mas ele ainda não desloca, não sai do lugar. Mas ele já está aprendendo o quê? Ele está aprendendo a fazer transferência de peso, tá? Quando ele faz isso, ele está aprendendo a transferir esse peso, tá? Eu cheguei a passar para vocês um documentário que mostra toda essa parte de desenvolvimento humano.
Eu não lembro se eu fiz na turma de vocês. Não, Pro. Não, né? Tá. Eu vou depois pegar ele para a gente dar uma olhada, que ele é bem legal. Eu gosto porque ele mostra, inclusive, com algumas experiências, né? Eles fazem algumas experiências com crianças, né? E aí ele mostra também essa questão do engatinhar, que é alguma coisa o quê? A criança, ela percebe, tá? A criança faz testes, ela não a gente acha assim, que é bebê, não sabe, claro que não tem senso de perigo ainda, que pode cair, que pode se machucar, mas existe uma questão intrínseca no organismo dessa criança que vai testar. Por exemplo, houve um experimento que eles mostram nesse documentário, em que eles fizeram o seguinte, eles colocaram o bebê numa rampa. O bebê já estava numa fase em que ele engatinhava. Era um bebê que já sabia engatinhar, tá? Então, já estava aí com 7, 8 meses. Eram bebês maiorzinhos que já faziam engatinhar. Eles colocavam esse bebê em rampas. Eles colocavam os brinquedos, estímulos no final da rampa e o bebê ia buscar. Ele engatinhava para ir buscar o brinquedo, tá? Eles começaram a fazer ângulos diferentes dessa rampa. Tá? Eles foram angulando essa rampa de maneira diferente. Então, por exemplo, eles colocavam a rampa assim, ó, com uma angulação pequena para o bebê descer. Ele ia, porque era fácil. Aí eles começaram a inclinar, até o momento em que eles fizeram isso aqui, ó. Tá? 90 graus. Ou seja, nenhum dos bebês na experiência tentou descer a rampa. Eles iam até a ponta, eles até apoiavam a mão na rampa, tá? Porque, intrinsecamente, pela própria percepção do corpo, por um estímulo intrínseco, esse bebê já pensava no seguinte, não logicamente, mas o corpo já mostrava para ele que ele não ia conseguir descer isso aqui. Porque se ele fizesse isso, ele ia tombar para frente, né? Claro que isso ele não fazia com raciocínio lógico. Não vou descer porque esta rampa está num ângulo de 90 graus. Não. Mas ele percebia através de estímulos corporais, tá? Então, é bastante interessante, porque eles fazem esses testes. Antes do bebê começar a engatinhar, ele faz isso. Ele põe o peso para frente, ele volta. Ele vai de novo. Ele está testando se ele sustenta esse peso. Quando ele percebe que ele sustenta, ele começa a tentar colocar uma mão à frente. E ele vai fazendo experiências com o próprio corpo, justamente para que ele consiga perceber isso, né? De que maneira isso acontece para que ele consiga realizar a atividade motora que ele está tentando fazer. Então, ele experimenta as posturas. Tá? Isso é importante. Deixe o bebê experimentar, ele precisa passar por isso para fazer o seu desenvolvimento motor. Tá? Não adianta eu querer acelerar além do que ele pode, tá? Ele já consegue, ó, fazer isso aqui, flexão lateral de tronco, tá? Então, a mudança de postura e de posições, neste momento, aos 7 meses, é muito mais fácil. Ele já adquiriu o controle de cervical, ele já adquiriu o controle de tronco, tá? Ele já consegue fazer transferência de peso para um único lado. Então, isso para ele é muito mais fácil, tá? Aos 8 meses, em geral, a mudança de postura é constante, não é um momento mais que você deixa o bebê lá quietinho em cima da cama. O bebê rola, desce, cai. Eles não param mais quietos no lugar. Não é mais aquele bebê que eu deixo o pacotinho lá em cima da cama, eu volto, ele tá na mesma posição. Não vai estar mais, tá? Geralmente, ele já consegue se levantar se segurando. Então, ele busca um ponto de apoio. A partir do momento que ele tem um ponto de apoio, ele levanta. Ou ele levanta segurando na mão da gente, ou ele levanta se apoiando na mesinha da sala, no sofá, no banquinho, em qualquer coisa que ele encontre, que ele possa se apoiar para ficar em pé, ele vai fazer. Tá? Porque já é um momento em que ele consegue fazer isso com facilidade, tá?
Ele faz isso com grande facilidade. Na posição sentada aos 8 meses, ele já fica com controle completo de tronco, não precisa mais dos braços para se apoiar, então ele consegue utilizar os braços para brincar, tá? É um momento em que a gente pode deixar vários objetos ao redor dele que ele vai alcançar, ele vai buscar, ele vai conseguir atingir, porque ele já faz uma boa rotação de tronco sem oscilar. Ele consegue girar o tronco sem cair, tá? Ele já faz isso com grande facilidade. Já não é mais difícil para ele fazer isso, tá? É bem tranquilo. Aos 9 meses, ele já começa a sair, se deslocar de um lugar para o outro, geralmente através da flexão lateral, ou seja, a marcha lateral. Ele anda de lado segurando nas coisas. Vai brincar a marcha caranguejo, né? Vai para um lado, vai para o outro, se segurando no sofá, se segurando na mesa, né? Se sustentando, tá? Ele já consegue fazer isso aqui, ó. Ficar apoiado com o membro inferior estendido. A gente chama de posição de urso, tá? Só que ainda quando ele fica em pé, ele ainda mantém uma leve flexãozinha de joelho, porque ele ainda oscila na postura em pé. Com a diferença, agora, mesmo que ele oscile, a hora que ele percebe que ele vai cair, ele senta. Ele consegue ter uma melhor reação de equilíbrio. Então, quando ele percebe que ele vai perder o domínio da posição, ele vai encontrar uma posição que é favorável para ele, tá? O que a gente percebe? A criança que engatinha, tá? A gente tem uma questão aí importante. E às vezes vocês acabam perguntando, mas tem que engatinhar? É obrigatório? Não é? E se não engatinhar, o que acontece? Cada criança é de um jeito. Tem crianças que pulam a fase de engatinhar e vão caminhar direto, tá? Vão direto para a fase do andar. Tem crianças que engatinham para depois andar. As duas coisas estão dentro da normalidade. São apenas características diferentes de cada criança, tá? Quando engatinha, o que geralmente pode acontecer? A hora que coloca em pé para que ele possa andar, se ele se sentir inseguro, se ele perder o equilíbrio, ele vai sentar e vai engatinhar para ir para onde ele quer ir. Ele já aprendeu a se deslocar engatinhando. Então, quando a criança aprende a se deslocar engatinhando, às vezes vai levar um pouquinho mais de tempo para ela andar. Por quê? Quando ela se sentir insegura, ela vai voltar para a posição de segurança. Qual é a posição de segurança? Eu sento de novo e volto a engatinhar. Eu já sei engatinhar. Eu não preciso cair, porque eu já sei fazer um deslocamento. Então, eu já engatinho, tá? Não tem problema nenhum. Algumas crianças não engatinham, pulam o engatinhar e vão direto para a fase de andar, tá? Aqui em casa eu tive as duas coisas, tá? O Enzo andou direto, não engatinhou. A Ana Júlia engatinhou. Demorou um pouquinho mais, porque também era aquilo. Se ela ficava cansada, ela sentava e engatinhava. Sem problema nenhum, tá? Os dois se desenvolveram super bem. Qual a diferença só? Quando não engatinha, você precisa estimular que a criança adote a posição de 4 apoios. Ele precisa aprender a fazer a posição de gatas. Senão, quando ele vai para aquelas brincadeiras na escola, que passa dentro do túnel, que tem que se abaixar, agachar e ficar em 4 apoios, ele não sabe fazer. Porque ele não experimentou. Tá? Então, a gente tem que estimular para que ele faça essa posição também, tá? Não perde em nada. A única questão é que ele precisa aprender a usar, tá? E às vezes, se ele ficou direto em pé para andar, ele não sabe usar direito a posição de 4 apoios, tá? Então, a gente tem que estimular brincadeiras que façam com que eles andem em 4 apoios, porque aí já ganhou a marcha, é fácil ficar em 4 apoios se deslocar em 4 apoios, tá? Não é difícil, ok? 10º mês, tá? Já consegue
explorar todo o ambiente ao redor dele, já fica mais tempo tentando ficar mais na posição em pé do que sentado ou de 4 apoios, tá? Já é uma fase em que eles gostam de repetir sons, eles gostam de ouvir sons diferentes, eles gostam de repetir esses sons, tá? Então, é um tempo que é bastante gostoso na questão de brincadeira, eles aprendem a brincar mais, fazem e emitem mais sons porque eles acham engraçado, eles acham interessantes, tá? Já tem uma boa noção de espaço e ele já quase que controla a marcha, tá? A partir do 11º mês, lá passando no finalzinho do 10º para o 11º. Só que, ó, sempre a gente tem que lembrar o quê? É aquela marcha de patinho, né? Primeiro a base bem larga, os braços abertos, não faz dissociação de cinturas, porque ele ainda perde o equilíbrio, tá? Já começa a falar algumas frases mais curtinhas, mas que a gente já consegue entender, né? Gosta de subir nos móveis, de andar ao redor dos móveis, de carregar coisas enquanto tá andando. Às vezes eles querem carregar brinquedos que são maiores do que eles. Eles caem, né? Porque pega um brinquedo gigante e vai e puf, cai. É óbvio, né? Ele consegue fazer mais, ainda não necessariamente conseguem se manter completamente equilibrado, principalmente quando estão sustentando peso extra, né? Brinquedos grandes, por exemplo, tá? Então, ó, aqui só para a gente ter um resuminho do que a gente tem aproximadamente de desenvolvimento, tá? Motor. Postura fetal com, né, antes de 1 mês. Com 1 mês ele consegue levantar um pouquinho o queixo. A partir de 2 meses ele já consegue se apoiar no antebraço, tá? Aqui, ó, a gente vai tendo todas as etapas, né? O que ele consegue fazer sozinho. Aos 8 meses, já fica em pé, se tiver ajuda. Aos 9, se ele tiver apoio, você não precisa ajudar ele. Ele escala e fica em pé, tá? Com 1 ano, ele já tá ficando em pé e muitas vezes andando sozinho. Dependendo da criança, já tá conseguindo fazer a marcha independente, tá? E aqui ele consegue, ó, subir degrau, né? Ficar em pé. Com 15 meses ele já anda sozinho. Então, até quanto eu vou esperar para andar? Até aqui ainda é considerado dentro da normalidade, 1 ano e 3 meses, tá? Algumas crianças vão andar mais rápido que isso. Com 12 meses já estão andando. Outras vão demorar um pouquinho mais, 1 ano e 3, algumas até 1 ano e 4. Depende, tá? Depende do quanto de estímulo essa criança tem, depende de N coisas aí que podem acontecer, tá? Então, isso tá dentro da normalidade, tá? Isso tá completamente dentro do esperado, ok? Dúvidas? Para mim, não, pronto. Tranquilo? Tranquilo, não, tudo certo. Perfeito. Eu gosto de abordar isso aqui com vocês, tá? Embora, é o que eu digo para vocês, para gente, dentro da disciplina de neonato, aqui é o obrigatório. Tenho que saber a parte de desenvolvimento motor normal. Porém, eu acho importante que vocês tenham uma ideia de que esse desenvolvimento, ele não acontece dissociado de um desenvolvimento psicológico, tá? Então, eu trago, pelo menos, a questão do desenvolvimento freudiano, a explicação de como esse desenvolvimento motor acontece, quais são as experiências que esse bebê tem, tá? Porque eu acho muito interessante, né? Eu acho muito raso a gente ficar só ali na parte motriz e não entender pelo menos um pouquinho. Ninguém aqui vai sair especialista em Freud, tá? Não é essa a ideia. Mas pelo menos para vocês entenderem assim, às vezes vocês vão receber um relatório de um psicólogo que a mãe traz
a criança para você, para fazer a fisioterapia, e aí ele coloca lá, a criança encontra-se na fase anal, na fase oral. Aí você fala assim, meu Deus, o que é isso? A grande maioria utiliza as fases freudianas de desenvolvimento, tá? Existem outros estudiosos que desenvolvem a respeito de como o nosso desenvolvimento motor acontece a partir de uma questão psíquica também, tá? Mas Freud, ele tem uma questão importante de que é assim, a primeira fase, Freud chama de fase oral, tá? Ou seja, aquilo que a criança vai conhecer do mundo dela, do ambiente, ela acontece num primeiro momento através da boca, da oralidade, tá? Por quê? Segundo Freud, para as crianças, a boca ela é o primeiro meio de interação e de percepção do ambiente. E isso é verdade, né? O que a criança, a primeira coisa que faz? Mama. A percepção está muito mais ligada à questão da oralidade. É na boca que estão as maiores sensibilidades da criança naquele momento, tá? Então, até 1 ano de idade, não adianta vocês ficarem brigando com criança, porque ele está colocando as coisas na boca. É o jeito que a criança tem de conhecer e interagir com o meio ambiente, é a boca. Então, sim, ela vai perceber a textura na língua, ela vai perceber o peso em cima do lábio. É assim que ela conhece o objeto, colocando esse objeto dentro da boca. Tá? Essas experiências, a grande maioria das experiências, como o ato de mamar, são experiências positivas, são experiências agradáveis, tá? Que são percebidas através da boca. Porém, Freud não exime a questão de que as experiências desagradáveis também acontecem, né? Por exemplo, coloca alguma coisa na boca que tem um gosto amargo. A experiência é desagradável, né? A gente dá limão para a criança colocar limão a primeira vez na boca. É ácido. A experiência não é agradável num primeiro momento, tá? E ele coloca que as primeiras frustrações também acontecem quando? Através da boca. No momento em que eu corto o laço do aleitamento materno. É a primeira frustração de um ser humano. Tá? Quando ele é retirado do aleitamento materno. Segundo Freud, essa é a primeira frustração, tá? Que nós temos. Serão muitas ao longo da vida, mas essa é a primeira, tá? Então, o que acontece no momento em que ele está utilizando essa fase oral no desenvolvimento motor? É justamente o momento em que ele mais desenvolve domínio. Ele já começa a dominar a marcha, ele começa a controlar os esfíncteres, começa a aprender a fazer controle de xixi e de cocô, tá? Ele já tem os membros superiores livres, ele já reconhece o seu corpo, ele já começa a se alimentar de maneira independente, ele ganha mais vocabulário, tá? Então, percebam que a fase psíquica, ela está interligada à fase de desenvolvimento motor. Por que a gente é preciso que a gente entenda essa conexão, né? Eu acho que, claro, que a gente não tem pretensão aqui, nem é minha pretensão fazer isso de maneira tão profunda, porque eu também não tenho um domínio freudiano tão importante assim, eu até gostaria, mas não é o meu caso. Porém, é interessante perceber o quê? Toda vez que eu tiver algo que marque uma questão psicológica da criança, essa criança pode ter o quê? O que pode acontecer, por exemplo, com uma criança que tem um grande trauma psicológico? Um bloqueio. Perfeito, um bloqueio, né? Algumas crianças chegam a ter regressões, tá? Então, por exemplo, sofreu um grande trauma. Qualquer um, de repente um acidente, um grave acidente aconteceu, essa criança
estava junto. A criança podia já estar falando, andando, pode ser que ela não... Uma queda, gente, não precisa ir muito longe. Sofre uma queda mais importante. Tá? Já vi crianças que, por conta de queda, pararam de andar. Regrediram, bloquearam. Por quê? O que está afetado é a parte motora? Não. Por que então eu acho que é importante que a gente entenda essa conexão? Porque eu também não posso buscar, e quando a gente está conversando, quando a gente está avaliando uma criança, que a gente conversa com a mãe, eu preciso entender o histórico dessa criança, gente. Sem história, eu não consigo fechar nenhuma possibilidade, tá? Eu preciso entender se a criança sofreu alguma coisa do ponto de vista psicológico, teve algum trauma. Isso pode estar afetando no desenvolvimento motor dela? Porque pode ser que sim. Pode ser que toda a parte de motriz esteja preservada. Músculo funcionando, né? Aquela brincadeira, músculo ok, nervo ok, tudo ok. Mas e a parte psicológica? Se não tiver ok, ela pode bloquear a motora. Tá? Então, para alguns casos, a gente precisa levantar a possibilidade, se vocês não conseguem evidenciar nada do ponto de vista motor que justifique, por exemplo, essa criança não andar, um exemplo. Eu preciso pensar de uma questão psicológica. Eu preciso pensar em alguma coisa que pode estar bloqueando isso. E que não necessariamente é uma questão física. Tá? Pode ser uma questão psíquica, sim. Tá? Então, eu acho importante a gente, pelo menos, ter um pouquinho de, né, entendimento nessas conexões aí, tá? É uma fase, ainda dentro dessa fase, né, oral aí, que a gente tem, a criança tem o quê? Ela é o centro do universo, tá? Ela é o centro do universo. Ela vai melhorar a parte motora? Vai ter mais habilidade, vai explorar mais, vai subir e descer escada, vai conseguir pular. Porém, é aquela coisa assim, divide o brinquedo? Não, é meu. O quarto é meu, a mãe é minha, o pai é meu, o brinquedo é meu. É a fase do egocentrismo, tá? É a fase que ele tá egocêntrico ainda, tá? A partir aqui dessa idade de 1 ano que a gente começa a dizer que ele tá na fase anal. O que é isso? Ele sai da região de oralidade e passa a ter maior interesse no quê? O que ele consegue controlar. Eu tinha uma professora que ela era muito brincalhona, mas ela falava assim, nem adianta, né? Uma psicóloga, uma graça. Ela falava assim, até hoje, ela falou, eu quero ver se vocês têm coragem de mentir para mim. Vai dizer que vocês vão no banheiro e antes da descarga você não dá uma olhadinha na sua obra-prima, né? Ela brincava sempre com a gente porque ela dizia que para Freud é isso. A questão de eu conseguir controlar o meu próprio corpo, controlando a questão dos esfíncteres, que é o primeiro controle que a gente começa a ter, controlar a questão do xixi e do cocô, é algo muito marcante do ponto de vista da psicologia. Porque é aquilo que mostra o quê? Eu sou capaz, eu controlo, eu domino essa situação. Tá? Isso sempre, isso se mantém assim ao longo da nossa vida. A gente tem algumas coisas que a gente adquiriu e isso é uma verdade. Quando que o idoso, por exemplo, tem um sofrimento importante do ponto de vista psicológico? Em relação a essa parte de controle. Quando que vocês acham que isso acontece? Acho que quando ele perde a capacidade de controlar a urina e as fezes, né? Perfeito.
Falar para um idoso, você tem que usar fralda agora. Isso é um impacto psicológico. Eu perdi o domínio do meu próprio corpo. Se eu não controlo o meu próprio corpo, eu não tenho nenhuma competência de controle do ambiente ao meu redor. O impacto psicológico que isso traz para um ser humano é muito grande. Por quê? Aí é que tá, ó. Uma das primeiras conquistas que ele tem nessa fase aqui, que é a fase anal, é o controle. Conseguir controlar o momento em que ele quer ir no banheiro fazer xixi, perceber, né, as sensações e reconhecer o momento em que ele quer. Então, é um momento em que ele vai ter também as manifestações de raiva, segundo Freud. Por quê? Se eu não consigo controlar, eu fico bravo, eu fico agressivo, eu fico contrariado, eu fico irritado. Vai dizer que quando a gente quer fazer uma coisa e não dá certo, o que a gente fica? A gente volta para essa fase aqui, ó. Frustrado, né? Frustrado, fica com raiva, né? Às vezes a gente pode ser agressivo não com os outros. Às vezes pode ser agressivo consigo mesmo. Vocês já devem ter visto, algumas crianças se batem, se autoflagelam. Tem crises de raiva que se machucam, tá? Ó, é uma fase em que o desenvolvimento continua numa crescente, né? Ele continua ganhando evolução de domínio de escrever, de desenhar, né? Já começa a fazer gracinha, já que eu sei caminhar, agora eu vou andar na pontinha do pé, eu vou andar usando o calcanhar, já consegue ter uma melhor percepção de direita, esquerda, começa a ser um pouquinho mais simpático, ó, com os outros, cuida dos menores, cuidado, ele é pequeno, né? Já viram aquelas crianças que um é um toquinho, o outro é um toquinho e meio. Aí o que é toquinho fala assim, cuidado com esse que ele é pequeno. Como se ele fosse muito maior do que o outro, né? Mas acontece, eles já se cuidam, eles já brincam entre eles, eles já tomam esses cuidados, tá? E já sabe diferenciar aqui entre algumas coisas que eles podem, que eles não podem fazer, né? O certo e errado, isso tudo também acontece, tá? Aos 6 anos de idade, um ponto importante, ó, pra gente, já dissocia o que é fantasia do que é real. Brinca de fantasia, tem amigo imaginário sim, pode fazer, mas sabe diferenciar. Já não mistura mais, tá? É uma fase que eles já conseguem fazer essa diferença, tá? A partir, então, entre 4 e 5 anos, para Freud, é considerada a fase fálica, tá? A fase em que ele vai despertar para a questão de que ele é diferente, que existe alguém que tem um sexo diferente do dele, né? Que ele começa a ter atenção voltada para sentimento, emoção, maturação sexual mesmo, tá? Interação. Já vê que a menina é diferente do menino. Por que que ela tem isso e eu tenho aquilo? Né? Qual a diferença? Já começa a ter, sim, ciúmes. Já sabe envolver a gente, convencer, né? Tudo isso começa a acontecer. São sentimentos e emoções que estão ali em franco desenvolvimento, tá? De 6 a 12 anos, Freud classifica como a fase de latência. É uma fase longa, tá? Onde o indivíduo vai ter que identificar o seu próprio eu. Vai ter que reconhecer a sua lógica interna. É uma fase de grande importância. Precisa de uma aceitação social ainda, então tem que conseguir diferenciar. Eu posso fazer isso sem mexer com algo com uma essência minha, algo de muito valor que eu aprendi, né? Com 12 anos a criança já consegue fazer isso, tá? Então é uma fase muito importante porque é um momento em que eles estão em franca interação com outras pessoas, fora as pessoas da família. Ambiente escolar,
É um momento em que eles vão ter conexão com outros amigos, que eles vão aprender outras coisas, que eles vão dizer para você assim, você é mãe. Por que que o fulano pode fazer isso e eu não posso? Todo mundo faz, mãe. E aí, toda mãe, em algum momento da nossa vida de mãe, a gente vai dizer assim: você não é todo mundo. Fulano faz, mas você não faz. Fulano é filho do ciclano, é problema dele. Você é meu filho e é meu problema, e aqui não vai fazer assim. Eles começam a fazer essas colocações porque eles começam a entrar em conflitos de ideias. Por que que fulano pode ir dormir à meia-noite, assistir filme de terror e aqui você não deixa? Começa a testar também, né, professora, a autoridade. Exatamente. Teste de autoridade é frequente, né? Eles querem testar quem pode mais chora menos, né? Então, eles vão nos levando a limites e eles vão buscando por limites. Aí eu acho que existe um grande perigo, né? Aqui tem um perigo, eu acho que muito grande nessa questão dos testes de limites, tá? Gente, o desenvolvimento motor, ele pode ser alterado, ele pode ser marcado, inclusive pela falta de limites, tá? Limitar não quer dizer que você vai cercear completamente a liberdade dele, que ele não pode nada e que ele vai ser um prisioneiro. Mas ele precisa ter um limite. Ele precisa saber, até aqui você pode, daqui para cá não. Não é correto, isso eu não quero, isso não pode. Porque senão eles viram pequenos tiranos. Tá? Pequenos tiranos. É assim, eu quero isso, tem que ser agora, tem que ser do jeito que eu quiser. Não é assim que funciona. Tá? Isso pode impactar onde? Principalmente depois na formação de personalidade. Tá? Várias pesquisas apontam que existem, lógico, coisas de disfunção de personalidade, doenças que não tem nada a ver com isso, né? Que tem outros fundamentos, mas uma grande parte de crianças que podem ser adultos frustrados, por quê? Porque eles cresceram com os pais não impondo limites e assim, eu quero isso. Custa 50 mil reais. O pai vai entrar em dívida, vai fazer sacrifício. A gente faz muito pelos filhos? Faz. Toda mãe e pai é besta. Em algum momento da vida a gente, né? Mas algumas coisas não têm fundamento. Aqui em casa, há pouco tempo, o fundamento era o quê? Mãe, eu quero um iPhone. Falei, vai esperar sentado, né, filha? Imagina. Não tem lógica. Eu tenho um Android, Samsung, normalzinho, funciona muito bem. Gosto muito dele. Tá me servindo para tudo que eu preciso fazer. Por que é que você precisa de um iPhone? Não, mas chegou a entrar no site. Olha, mãe, eu vi esse aqui, custa 7 mil reais. Tá, bebeu? Não, existem outras prioridades aqui em casa. Essa não é uma delas, tá? Cada pai, cada mãe vai fazer de uma forma diferente, é claro. Algumas coisas são possíveis. Eu acho que você até consegue. Outras coisas são desnecessárias. Precisa não. Tem a online, o celular que tem funciona, dá muito bem para usar para fazer isso, né? Tem computador que pode usar e acessar. Não precisa. Mas eu quero. Então, quando você for trabalhar, você ganha seu dinheiro, você investe em você e compra um para você. Eu nunca achei que isso fosse um. Mas é isso, mas o meu amigo fulano tem, mas o amigo ciclano tem. Ok. Nem eu, nem o pai não temos um iPhone, porque é que você seria a última bolacha do pacote que a gente vai fazer um sacrifício de derruba no chão, quebra a tela. Não tem lógica, tá? Precisa desses limites, porque senão
começa a crescer, aí eu pego e falo assim, não, tá bom, vamos fazer uma dívida e vamos comprar um iPhone. A gente paga em 50 prestações. Aí depois vai querer outra coisa, aí você vai e faz a mesma. Quando no mundo lá fora, que é o mundo real, que vai dizer para ele assim, não, meu amigo, a vida não é assim do jeito que você quer. E aí? Sim, as frustrações têm que acontecer dentro de casa também. Sim, tem que ouvir não. Ai, vai falar não pro seu filho? Sim, eu vou falar não para o meu filho. Porque o mundo vai dizer não para ele. E ele vai ter que aprender a reagir em relação ao não. Ah, tá, eu não posso isso, qual a minha outra possibilidade? Vamos ver que possibilidades ele tem. Não, Oi. são limites, né? Se não Exato. aprende dentro de casa, a vida ensina e é pior. É pior, é o que eu falo, né? Em casa a gente ensina os limites, eles são colocados de maneira lógica, que todo pai e mãe ama o filho. Então a gente faz isso com amor. Lá fora, a vida vai ensinar a gente da maneira que ela é, rígida, né? Dura. Então é assim que funciona, tá? Então sempre pensem nisso. Mesmo quando vocês estiverem lidando com as crianças dentro do atendimento de fisioterapia, gente. A gente está falando tudo isso para voltar para a nossa área profissional. Eu vou atender na pediatria, eu vou atender na neonatologia. Ele é uma criança que, dependendo da fase que ele estiver, ele entende você muito bem. Então, sim, eu vou atender uma criança. Eu não vou atender o demônio da Tasmânia. Desculpem. Se eu for atender uma criança, e eu faço isso até hoje, eu atendo com muito carinho, com muito respeito, eu brinco, eu uso coisas lúdicas. Se a criança é daquelas que vem pra cima de mim de tapa, de pontapé, querendo me morder, eu contenho, nunca machuquei nenhuma criança, mas eu contenho e digo: você não pode fazer isso comigo. Eu estou aqui para fazer a sua fisioterapia porque você precisa. Vocês também não podem deixar de colocar limites. Quem é o profissional que está ali para trabalhar com ele? Vocês. Ah, ele não quer, coitadinho, porque aí eu acho que entra uma questão muito delicada, né? Que a gente tem que ter muito tato para lidar, que a gente tem que ter muito jeito para fazer as coisas, que é o atendimento. Eu não esqueço. Eu atendi uma vez um garoto, ele estava com 10 anos de idade. 10. Não é, gente, um bebezinho de 2, 3, que é para fazer escândalo, que não sabe o que tá acontecendo, que tá assustado, porque todo mundo que entra no quarto fura, porque todo mundo. 10 anos. Esse garoto parecia virado no giraia. Quando a gente foi para fazer os exercícios, que eu falei para ele, deita de lado, eu vou fazer. Lógico, você não vai falar, eu vou fazer uma oscilação, uma vibração, vou fazer uma massagem aqui no seu tórax, vai tremer um pouquinho. Vou explicar de uma maneira que ele funcione. Nossa. Ele se debatia, ele batia os braços. Eu segurei o braço dele e falei assim: rapaz, você não acha que você é bem grandinho para fazer esse escândalo? E a mãe, ai, coitadinho. Ai, sabe por quê? Ai, porque... O problema ali não era a criança, era a mãe. Eu falei para a mãe: tá escrito com letras garrafais na prescrição dele que ele precisa da fisioterapia. Quem decide por ele é a senhora. Se a senhora acha que ele não precisa fazer, eu me retiro. Agora, eu não farei com um garoto de 10 anos de idade o que eu faço com um bebê de 1 ano. Porque eu não tenho por que conversar com o seu filho. Ai, a tia vai fazer, fica quietinho, toma. Ele não é tonto. Ele é um garoto inteligente, ele é muito esperto. E ele vai me entender conversando dessa maneira. Eu falei assim, a senhora me dá 2 minutos?
Ela saiu do quarto. Falei, pode deixar a porta entreaberta, que eu não vou matar, né? Pra saber que eu não vou matar a criança espancada, que de repente pensa que eu vou fazer isso. Falei, pode, só pode ficar na porta, não dá de fora. Aí eu conversei com ele, mas aí foi uma conversa séria. Falei, olha, eu tô aqui pra te ajudar. Eu quero ir pra casa! E gritava. Falei assim, então, quanto mais você gritar e não fizer o que você tem que fazer, mais difícil vai ser você ir pra casa. Você consegue entender isso? Você vai ficar aqui por muito tempo? E se o seu médico achar que é melhor pra você e convencer a sua mãe, a gente amarra você na cama. Acabou. A criança virou um doce. Colaborou, fez tudo. Não tem sentido. Eles têm que entender o limite. Pro, uma pergunta. Diga. Por ser menor de idade, precisa estar acompanhado dos pais, certo? Geralmente está acompanhado dos pais, mas você pode, se você acha que está atrapalhando o seu atendimento, você pode pedir para que ele espere na antessala ou do lado de fora da porta. Ele pode deixar a porta aberta, para ele ver que você não vai fazer nada demais com o filho dele. Ah, tá. Isso que eu ia perguntar. Se é 100% necessário ou quando tá atrapalhando, pode pedir para. Quando está atrapalhando demais, você pode pedir. Tá. Pode pedir. Geralmente eu falo assim: olha, mãe, ele tá muito nervoso por causa da sua presença. Você pode esperar ali na porta? Eu falei: a senhora pode ficar em pé ali na porta com a porta aberta. Não tem problema, você pode pedir. Se a mãe não quiser sair, ok, você não vai fazer o atendimento. Por quê? Isso é a minha postura profissional. O que eu entendo? É claro que isso é diferente, né? É diferente com um bebê. Que nem essa bebezinha que eu tenho. Ela tem 7 meses. É lógico que ela chora. Eu tento colocar numa posição confortável no colo, às vezes, da própria mãe. Mãe, segura ela assim para mim. Vamos fazer assim, ó. Senta aqui. Aí liga a galinha pintadinha. Aí você pega brinquedo. Porque ela não vai te entender se você conversar com ela. Aos 7 meses de idade, ela não consegue, não tem lógica que eu faça isso, né? E não tem porquê. Mas eu já atendi bebês em que o bebê chorava tanto e um dia eu conversei com a mãe e falei, mãe, vamos tentar uma coisa? A senhora fica escondida ali, ó, atrás da cortina. Tinha uma cortina no box que eu atendia. E vamos ver se ele se acalma ficando sem você aqui dentro? A mãe concordou. É claro que isso é uma conversa, né? Se a mãe não quiser sair, ok. A mãe concordou. Gente, parece mentira, mas é outra criança. Era outra criança. Parou de chorar, fazia tudo. Ele tava fazendo manha pra mãe. Depois a mãe entrou e falou assim: eu não acredito, eu não vou entrar nunca mais com você. Porque ele chorava de manha. E brincou comigo numa boa. Não foi aquela sessão de fisioterapia estressante, que ele não parou de gritar, não parou de chorar, ficou mais agitado. Não. Às vezes a gente tenta porque acalma. Algumas crianças, elas são mais colaborativas com a mãe ausente. Tá? É um fato. E aí, a gente vai tentando estratégias, né? Agora, quando já é maiorzinho, é o que eu brinco. Não vou conversar com uma criança de 10 anos como essa mãe fazia. Essa mãe falava para um garoto de 10 anos: ai, tio da mãe, não faz assim, ai, bebê, olha só. Gente, como assim, bebê? Tá, a gente sempre acha que os nossos filhos são bebês. Mas é que assim, não sei se é isso que eu às vezes eu me questiono como mãe, sabe, gente? Às vezes eu faço alguns questionamentos a mim mesma como mãe, como pessoa. Que às vezes eu falo assim, Jesus, mas será que eu sou uma mãe tão ruim assim? Que a Ana Júlia, quando foi fazer a cirurgia para retirar as amígdalas, a gente foi, eu conversei com ela. Não vai doer. Eles vão te dar uma picadinha para colocar um remedinho para você dormir. Claro, todo mundo no centro cirúrgico foi uma graça com ela, foi super atencioso. Ai, mãe, traz no dia da cirurgia, traz um bichinho. Aí eles levam o bichinho, eles furam o bichinho de pelúcia para fingir que tá dando anestesia no bichinho também, para a criança não ficar tão assustada e tal. Foi bonitinha. Lógico, chorou a hora que deu a picada. Falei, pronto, já passou, acabou.
Não foi nada. Claro, né? Que o coração da gente tá na boca. Não porque vai levar picada, porque isso aí pra mim eu já tô acostumada. Não acho que seja o final do mundo também. Mas lógico, vai entrar para um centro cirúrgico, você fica tensa. Mas não pode, quando acordou, claro que ela fez um pouco de manha. Já passou, filha. Tá tudo bem, vai doer um pouco. Eu não vou mentir para ela. Já tava com 6 para 7 anos de idade. Vai doer. Sim, vai doer para engolir. Tirou, tá machucadinho. Mas vai passar. Porque não pode. Ai, coitada, tá doendo muito. Porque você piora a situação. Já tá doendo. É um fato. Se você vai colocar mais tensão na situação, só piora. Então, de verdade, eu brinco que, assim, com criança, é uma bênção atender. Agora, alguns pais e mães são bem difíceis nesse sentido. De que, assim, quer ver uma coisa que eu detesto, que pai e mãe falem quando a gente vai atender? Ai, se você não ficar quieta, ela vai te dar uma injeção, ou aí, então ela vai te bater. Um dia uma mãe falou isso pra criança, falou assim, se você não parar, ela vai te bater. Eu falei assim, mãe, eu não bato ninguém. Eu falei, não, eu não vou te bater, não. Você não parar quieto, você não vai melhorar, mas eu não vou te bater. Eu falei, a senhora não fale isso pra ele, por favor. Porque ele começa a criar pânico, aí a criança toda vez que me vê, acha que vai apanhar, que vai... Ela te dá uma injeção se você não ficar quieto. Eu falei assim, não, eu não sou enfermeira e nem médico, eu não dou injeção. Ah, ela tá judiando de você. Gente, isso é uma frase que eu odeio que mãe fale pra criança. Aí ela tá judiando de você. Não tô judiando de ninguém. Não sou torturadora. Não fiz curso com Hitler pra torturar ninguém. Como é que eu tô judiando da criança? Tá? Então, assim, algumas vezes vocês terão dentro da área da pediatria, da neonatologia, essas dificuldades, porque alguns pais são extremamente colaborativos, eles ajudam a acalmar as crianças, e alguns pais vão usar a gente como o escudo do medo. Se você não fizer, eu chamo ela que ela te dá uma injeção. Não é assim, né? Que funciona. Nem com aquelas que dão injeção eu não acho ruim. Quando vai tomar vacina, tem que tomar vacina. Para de escândalo. A Ana Júlia fez escândalo uma vez só. Tive uma conversa de sermão da montanha quando chegou em casa, nunca mais. Ela fez um escândalo daquele. Falei, pra que isso? É mais dói. Falei assim, então. Mas dói 2 minutos, é uma picada. Vai doer, vai passar. E pra mim não importa. Doeu, vai chorar, às vezes até chora, sai lacrimejando. Eu falo, fala obrigado pra moça, que ela te aplicou a vacina, tá fazendo um bem pra você. Ela não é o carrasco que tá te dando a vacina. Ela é um profissional da saúde que está fazendo uma coisa boa para você. Está ajudando você a não ficar doente. A criança precisa entender isso. Não pode inverter os valores. Ah, essa é a moça ruim que te dá picada, que te dá injeção. Tá? Então, algumas vezes vocês vão ter essas dificuldades. Dúvidas até aqui, gente? Não? Tranquilo? Não, pronto. Tá. Deixa eu pegar o DVD para eu passar a parte da imagem, porque eu acho que fecha com o que a gente viu hoje. Só um minutinho. Esses dois casos aí que é motor Mercedes. Eles chamavam de Ilmo. Era o retorno da Mercedes da Fórmula 1. Em 95 eles já iam equipar os carros da McLaren. Cadê os meus DVDs daqui, hein?
Agora eu tenho que colocar para ver qual é o volume que tá. São 2 volumes. Ah, vou ter que trocar o computador, gente. Esse aqui não tem entrada de DVD, que inferno. Espera um pouquinho que eu vou pegar o outro computador. Esse aqui não tem. Enzo, eu preciso desse computador. Olha lá o próximo para você não filmar. Próximo é cauteloso, ele sabia o carro. Ele causou porra na cara. Enquanto o meu outro computador lentinho vai abrindo, gente, eu vou começando a falar o nosso próximo assunto, tá? Que a gente vai ver a partir de agora. Vamos conversar um pouquinho, agora que a gente falou do desenvolvimento e tal, vamos voltar lá e falar um pouquinho das circulações para a gente entender depois os problemas que a gente tem, por exemplo, com prematuros em relação à parte circulatória, tá? Então é importante a gente entender que nem sempre, né, a circulação corporal foi do jeito que a gente tem como adulto, tá? Quando a gente está num período fetal, a gente tem essa circulação de maneira diferenciada, tá? Então, ó, como é que é feito, como é que é formado o nosso sistema cardiovascular? A formação cardiovascular, ela já inicia a partir do 21º dia de idade gestacional, de gestação, tá? É originada na camada de mesoderma, tá? Então, o que acontece? Nessas primeiras, entre a 22º e 3º dia, tá? A gente já tem contração de células primitivas cardíacas, tá? Ou seja, a gente já tem, né? Embora não seja um coração com toda a estrutura cardíaca inicialmente, ele já tem contração, tá? Então a gente já ouve batimentozinho cardíaco, tá? Quando o coração começa a ter uma forma tubular, que ele começa a dar origem ao sistema vascular,
tá? Para originar depois todas as artérias, veias, arteríolas e tudo mais de todo o sistema, ele inicia essa formação na área cardíaca, tá? Ele vai possuir 5 regiões diferentes, tá? Que vão originar, então, o desenho depois do coração como um todo, tá? Seio venoso, átrio, ventrículo, os dois são comuns, não é dividido ainda, tá? Bulbo cardíaco, tronco arterial e eu já tenho fluxo de sangue, tá? 22º e 23º dias de gestação, tá? Entre a 5ª e a 8ª semana, aí a gente já começa a ter, ao invés de ter um átrio só, um ventrículo só, sem divisão, a gente já começa a ter as divisões cardíacas como a gente conhece, tá? Átrio direito, átrio esquerdo, ventrículo direito, ventrículo esquerdo, artéria aorta, artéria pulmonar, veias cavas e veias pulmonares, tá? Então, a partir de 8 semanas, eu já tenho um coraçãozinho pronto ali, originalmente como ele deveria ser mesmo, tá? Como a gente conhece já formado, tá? Então, isso é uma das coisas muito interessantes. Por quê? É um sistema que acaba acontecendo já muito rapidamente, muito no início da gestação. Tá? A gente sabe também que existe uma questão aí importante. Qual é? Início de gestação. Quanto mais divisões celulares vão acontecendo no mesmo momento, tá? Eu tenho também uma grande probabilidade de erros genéticos que podem acontecer também, tá? Do mesmo jeito que está acontecendo a formação, eu posso ter a má formação, tá? Atualmente, a gente já tem grandes possibilidades da questão que alguns erros genéticos dentro dessa parte circulatória fetal já podem atualmente ser corrigidas com cirurgias intrauterinas, tá? A gente consegue fazer isso com cirurgia intraútero, tá? Não precisa, por exemplo, esperar o bebezinho nascer porque ele tem uma má formação cardíaca. Não, já consigo fazer isso antes mesmo que ele nasça, dentro do útero da mãe. Isso melhorou muito para a questão cardiocirculatória, né? Então, os problemas cardíacos congênitos, que antes eram muito mais graves, atualmente eles podem ser corrigidos, né? Inclusive em cirurgias minimamente invasivas que podem ser feitas dentro do útero da mãe. Tá? Isso foi um avanço da área da medicina, né? Um avanço aí para a gente. Espera só um minuto, gente, que eu tô dando um chilique com outro computador aqui. Uma pancada pro DVD funcionar. Então, hoje a gente tem avanços que nos permitem corrigir e ter coisas que a gente não tinha antes, tá? Qualquer alteração que aconteça, por qualquer um desses motivos, tá? Uma má formação congênita, alguma coisa dessa ordem, a gente vai ter o quê? Posso ter cardiopatias congênitas por N motivos, por várias coisas, tá? Podem levar a uma cardiopatia congênita. Coisas comuns, rubéola, uso de alguns medicamentos, tá? Então, alguns medicamentos são contraindicados nesse primeiro momento, tá? De gestação, justamente porque tem um grande problema aí de gerar teratogenia, né? Que são as malformações congênitas. É importante, então, que o médico saiba
quais medicamentos que pode durante a gestação, algumas drogas, né, que algumas mãezinhas acabam utilizando ainda dentro do período gestacional, podem também causar malformações, tá? Isso é um problema. Nem todo problema cardíaco pode ser corrigido facilmente, tá? Alguns vão precisar de cirurgias extensas depois, tá? Que não são assim tão facilmente de ser corrigidas. Algumas coisas a gente já evoluiu e a gente tem essa facilidade, mas outras coisas não, tá? Então, é importante também ter os cuidados. Vacinação em dia, cuidado com a parte nutricional da gestante, porque isso também pode trazer má formação cardíaca, tá? Para que a gente evite, porque o grande segredo ainda está na prevenção. A gente não encontra maneira melhor do que a prevenção, tá? Deu certo aqui, gente. Só um minuto para a gente conseguir entender o que está acontecendo aqui nesse. Professora. Oi. Uma queda da gestante pode causar alguma coisa? A queda pode causar alguns problemas. Difícil estar relacionado à má formação, tá? Pode ter alguns problemas, sim, mas os problemas principais são do próprio trauma, como, por exemplo, o descolamento de placenta precocemente, tá? Mas dificilmente a gente vai ter isso relacionado, por exemplo, a uma cardiopatia congênita. Na cardiopatia congênita, o que é mais comum são por problemas adquiridos pela mãe. Citomegalovírus, meningite, rubéola, isso sim pode trazer, tá? A queda pode trazer outras complicações, mas dificilmente vai ser relacionada à má formação. Espera aí que eu vou conectar aqui no outro pra gente. Uma coisa que é importante a gente entender. Circulação fetal é diferente de circulação neonatal, tá? Primeiro, pelo tamanho do feto. Segundo, pela forma de distribuição do organismo e pelas pressões que acontecem nas artérias, tá? Então, assim, o canal que vai ligar a aorta e a artéria pulmonar, ele é chamado de canal arterial, tá? As pressões nessas regiões, elas precisam ser constantes. Então, eu não posso ter um aumento muito importante, por exemplo, da pressão na artéria pulmonar. Por quê? Se isso acontece, eu vou ter uma recepção de pequena quantidade de sangue para essa região, tá? Então, a gente, assim, precisa entender que é muito diferente e aqui não vai ter grande consequência, porque mesmo que não chegue uma quantidade muito grande de sangue, ele não está fazendo troca gasosa ainda. Por quê? Porque os regimes de troca, eles são feitos ainda por cordão umbilical, certo? Eu ainda não tenho uma respiração ativa e independente, tá? Por isso que eu posso ter um canal ligando uma artéria na outra, tá? Fazendo o papel das duas artérias em um canal só, um único canal, tá? Depois de o bebê formado, do nascimento desse bebê, e aí a gente vai ter o neonato propriamente dito, aí não posso manter. Se esse canal é mantido, aí a gente tem um problema, tá? Que muitas vezes precisa ser corrigido cirurgicamente. Eita, esse Teams aqui tá difícil. Ó, este canal arterial, ele existe, mas ele precisa ser fechado. Ele não pode permanecer no neonato.
ele só é interessante aqui, ó, neste momento, em que eu não tenho uma consequência tão grande da recepção de menor quantidade de sangue, tá? Quando esse bebê nasce, esse canal precisa ser fechado. O que acontece? Algumas vezes, esse canal não se fecha. Existe a persistência do canal arterial, tá? E aí, você pode ter mistura, tá? De sangue arterial com sangue venoso, ok? Quando que ele vai se fechar, então, esse canal? Exatamente logo depois do parto, com até 5 dias, já tem que estar fechado. Então, inicialmente, ainda pode existir uma pequena persistência, que é natural, entre 5 e 7 dias, tá? O que vai acontecer? Toda uma questão, né, de ação de sistema nervoso, mais hormônios, toda uma bioquímica corporal vai favorecer o fechamento desse canal, vão forçar o fechamento desse canal. Com isso, você vai aumentar o fluxo e a pressão em cima da artéria pulmonar e dos capilares pulmonares, forçando essas regiões a receberem maior quantidade de sangue, tá? Que inferno, esse outro computador não tá entrando na reunião. Esse Teams me estressa, gente. Não sei se eu vou conseguir passar esse DVD hoje, não. Tá me dando um pau aqui num baile. Deixando aqui para ver se ele abre. Se ele abrir, a gente passa. Então, é importante que esse canal se feche até, no máximo, 7 dias do nascimento, tá? Porque com isso a gente vai manter as pressões adequadas dentro dos capilares e das artérias pulmonares. Por que isso é importante agora, gente? E antes não tinha problema. Por que vocês acham? Porque depois do nascimento, o recém-nascido que vai fazer a própria respiração, né? Exatamente. Porque aí eu tenho uma respiração ativa, tá? E aí isso tem uma diferença, tá? O que acontece, ó? Em alguns prematurinhos, esse canal persiste. Por quê? Olha aqui, quem ajuda esse canal a fechar? Sistema nervoso, tá? O sistema nervoso do prematuro ainda é muito imaturo. Então, para liberar os agentes de vasoconstrição, eles às vezes demoram mais tempo, tá? E aí persiste por um período. Em geral é controlado isso, tá? Não traz grandes problemas num primeiro momento. E se precisar, corrige, tá? A gente faz a correção disso. Deu certo aqui, gente. Vamos ver se eu consigo passar, então, o DVD para vocês. Que é interessante, porque eu acho que fica tão cansativo sem vocês visualizarem nada. Eu não sei se sou tão visual. Eu vou sair dessa aqui, eu vou pausar essa gravação aqui. O outro, gente, deixa eu já até explicar para vocês. É um documentário, tá? É um documentário da BBC. Eu não vou poder gravar, tá? Por quê? Quando eu vou postar no YouTube, ele não permite. Porque tem direitos autorais protegidos, tá? Então, eu vou passar para vocês, mas eu não gravo essa parte da aula porque eu não posso postar no YouTube, tá bom? Só para vocês entenderem por que eu não posso fazer. Embora esse DVD eu tenha comprado para dar aula, tudo, porque eu acho ele bem ilustrativo. Mas eu não posso fazer isso, tá bom? Só para vocês entenderem que não é má vontade, é que eu já fiz isso num outro momento e eu já fui questionada, então eu não quero ser presa pela Interpol, tá, gente? Frustrando os direitos autorais de Londres.